Uber responde finalmente sobre o dinâmico picolé. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo, e hoje na CPI finalmente conseguimos chamar a Silvia Penna, que é a nova CEO da Uber, a nova chefona da Uber aqui no Brasil. E quero que você já comente aqui embaixo do vídeo como que a gente vai chamar a Silvia Penna. Vamos chamar de Silvia Penna, vamos chamar de Silvinha ou vamos chamar de Peninha? Não sei, você escolhe, coloca aqui embaixo como que a gente deve chamar a nova CEO da Uber. Aproveita e também já deixe o gostei aqui embaixo no vídeo, verifique a sua inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então hoje na CPI a Silvia Penna veio responder as minhas perguntas. E as principais perguntas que eu tinha para fazer para ela é principalmente em relação às mudanças na tela do aplicativo, principalmente por causa da taxa e por causa do dinâmico picolé. E aí eu perguntei: Silvia, por que vocês fizeram esse dinâmico picolé? Por que vocês acabaram com o multiplicador? Isso baixou as tarifas dos motoristas. Já era baixa, baixou mais ainda. Por que vocês fizeram isso? Vocês não estão olhando pelos motoristas? Aí ela respondeu assim, aí um discursozinho bem padrão, parece um robozinho falando, sabe? Que é tipo um discurso, parece que vem lá de fora para ela repetir. Aí ela disse assim, o dinâmico, ela nos falou dinâmico picolé, né? Mas um novo tipo de dinâmico, um dinâmico de valor fixo que fica por mais tempo e o motorista pode aproveitar o dinâmico por mais tempo. Basicamente foi essa a resposta dela. Mas a gente sabe que não é verdade, porque o dinâmico picolé também aparece e some rapidinho. E quando eu questionei para ela sobre as altas taxas, ou seja, as corridas lá que a Uber fica com 40%, 50%, basicamente a resposta dela deu a entender que essa margem a mais é para que o picolé fique mais tempo ali no aplicativo motorista. Ela disse que o dinâmico ia embora muito rápido e aí, com as taxas altas, ela pode pegar o valor que ela ganhou com aquela taxa alta e distribuir picolézinho para os motoristas. E você, o que pensa disso? Quase ri na hora, viu? Ou seja, é literalmente ela arrecadando, ela está dizendo que está arrecadando ali porcentagens altas para ficar dando picolé para os motoristas. Essa foi a resposta oficial, né, da presidente da Uber sobre o dinâmico picolé. Quero que você comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. Basicamente ela está dizendo que virou um Robin Hood, né? Ela pega as taxas grandes, uma mega de uma comunista, né? Ela pega as taxas grandes e distribui picolézinho para os motoristas, para a gurizada aí. E aí eu pergunto para você, você acha isso justo? Porque eu fiz a pergunta para ela. Você acha isso justo? Fiz a pergunta várias vezes para ela. E aí ela sempre respondia com a mesma frase. Segundo o microfonezinho. Não faço juízo de valor. Não faço juízo de valor. Não faço juízo de valor. Eu cheguei a perguntar, as tarifas são justas? O valor mínimo de uma corrida é muito barato. Você acha isso justo? Não faço juízo de valor. E eu também perguntei sobre os motoristas da semana passada que foram banidos por excesso de cancelamentos. E aí ela disse, os motoristas foram banidos porque cancelavam demais, prejudicando a plataforma. E aí eu perguntei, mas o motorista não tem o direito de cancelar uma corrida? Não é direito dele isso? Aí ela, mas não pode abusar. Aí eu falei assim, abuso é o que vocês fazem ao deslogar o motorista depois de ele não aceitar 3 corridas. E aí eu tive que explicar para ela. Falei para ela, o motorista cancela a corrida porque ele está cansado de ser deslogado e ter que logar novamente. E aí toca a corrida, o motorista viu que não vale a pena, ele atende, vai lá e cancela, porque não vale a pena. E para ele não ter que ficar logando a toda hora. E aí eu perguntei, você acha justo o motorista ser deslogado a cada 3 vezes que não atende? Aí sabe o que ela comparou? Ela comparou o aplicativo do motorista com o Netflix. Pode uma coisa dessa? Ela disse, lá no Netflix, quando a gente não fica um tempão sem mexer ali no controle remoto, o Netflix pergunta, você ainda está assistindo? E ele para também. Mas o Netflix não está me dando dinheiro. O Netflix leva o meu dinheiro. O motorista não. O motorista tem a sua conta deslogada no meio de uma avenida, dirigindo. E aí vai lá desesperadamente tentando logar novamente. E isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Aí para o motorista não ter que... Eu expliquei isso para ela. Para o motorista não ter que logar novamente, ele acaba aceitando a corrida e cancelando, que fica mais fácil. Assim evita acidentes, porque ficar manuseando o telefone enquanto está dirigindo não dá. E parar também o carro, às vezes, não é uma opção, você não tem onde parar o carro. E aí o que eu achei legal foi que alguns motoristas vieram presencialmente assistir a CPI, a galeria estava aberta, levaram cartazes e tudo, como Silvinha aumenta minha tarifa, fim das taxas abusivas, Uber aumenta minha tarifa, assim, vieram com várias cartazes que achei bem legal, parabéns para você que teve presente hoje aqui na CPI dos aplicativos. E aí depois, no final de tudo, eu fiz um apelo para a Silvia, dei um sermão, vamos botar assim, e fiz um apelo. Ela está na empresa, chegou agora como CEO,
eu falei para ela tem a chance de mudar isso. Ela tem a chance de mudar o relacionamento da Uber com os motoristas e que isso sirva de referência para o mundo inteiro. Eu fiz esse apelo para ela. Espero de verdade que ela consiga. Faça diferente, faça o que ninguém fez antes e que olhe melhor pelo motorista. Aqui do meu lado, como vereador, a gente ainda vai apresentar uma regulamentação que vai servir para o município de São Paulo. Existe alguma limitação do poder do vereador aqui de São Paulo? Não consegue mexer na tarifa, mas consegue mexer em algumas coisas que pode a tarifa aumentar, dar uma forçada ali na Uber ter que aumentar a tarifa. Estou trabalhando nessa regulamentação. A CPI ela tem um principal propósito de deixar evidente e claro para todo mundo, juízes, desembargadores, Ministério Público, Ministério do Trabalho, para todo mundo, quais são os abusos que os aplicativos fazem com os motoristas. Essa é a principal função da CPI, porque esse povo todo que está mais aí no poder judiciário consegue daí ter provas para poder enquadrar a Uber e ela poder mudar esse comportamento de parar de abusar dos motoristas. Cada vez mais eu vejo que apenas uma regulamentação federal de verdade é que consegue trazer benefícios para os motoristas do Brasil inteiro. Se lá em Brasília não tiver uma regulamentação de verdade, realmente não vai mudar muito o cenário do que está acontecendo no Brasil, a não ser que a Silvinha aceite o meu apelo. Fique agora com as perguntas que eu fiz para a Silvia na CPI e vejo você no próximo vídeo. Valeu! Obrigado, presidente. Bom dia, Silvia. Pena, tudo bom? Bom dia, Marlon, nobre vereador Marlon. Bom dia também, Igor. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Minhas perguntas vão ser bastante relativas, principalmente às mudanças recentes do aplicativo Uber para com os motoristas. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Silvia, você acha justo a nova forma de pagamento aos motoristas, onde eles recebem valores que são bem menores do que os que estão sendo pagos pelos passageiros, resultando numa alta taxa recebida pelo aplicativo? Nobre vereador Marlon, em respeito à sua pergunta, não teve nenhuma mudança em relação às taxas do aplicativo recentes. Não existe nenhuma mudança recente. O que eu posso afirmar é que a Uber sempre fica com a menor parte dos valores da viagem. A gente já afirmou aqui em outras reuniões, a gente como Uber, que essa taxa ela é variável, viagem a viagem, mas que na média da cidade de São Paulo, essa taxa, quando a gente afirmou aqui, acredito que foi em novembro do ano passado, a gente trouxe esse valor, a gente dividiu, compartilhou esse dado de 15%, e eu consultei antes de vir a essa CPI, e esse dado de taxa média ele continua abaixo desse valor. Vamos lá, não é na verdade o que a gente tem visto na tela dos motoristas, nos prints que eu recebo nas minhas redes sociais, né? O que a gente tem notado é que no modo anterior, o motorista de alguma forma ele tinha até um certo controle, né? Principalmente, talvez até mais justo, né? Porque ele recebia ali pelo que ele rodava, certo? De uma certa forma, ele seguia o caminho que o passageiro dizia para ele seguir, né? E ele era remunerado por aquele caminho, né? Hoje, o sistema, o algoritmo, a bola de cristal da Uber, quando ela traça uma rota, certo? O motorista acaba tendo que fazer o caminho de qualquer forma que o passageiro pede. E aí, quando ele vai ver, a taxa da Uber não foi de 15, como você relata, e sim de 40, de 35, de 30, às vezes passa de 40%. Gostaria de saber se você tem ciência disso, você nega isso, qual é o seu posicionamento sobre isso? As taxas, quando a gente fala viagem a viagem, elas têm alguma oscilação, mas as taxas médias, elas continuam nesse mesmo patamar. Um ponto importante sobre essa mudança que o senhor está falando, é uma mudança que ela começou a acontecer no Brasil há um pouco mais de um ano e recentemente ela veio para São Paulo e ela traz mais transparência para os motoristas parceiros, que antes de aceitar uma viagem, eles conseguem ver qual é o valor daquela viagem, qual é a origem, qual é o destino completo dessa viagem e eles podem então, qual é a distância do usuário que ele vai pegar e eles podem então entender se eles aceitam ou não aquela viagem. Então, foi uma mudança que veio com o objetivo de dar mais previsibilidade aos motoristas parceiros e não com nenhuma intenção ou com nenhuma alteração da taxa. A maior previsibilidade que você disse, Silvia,
Na verdade ou você vai ganhar esse tanto aqui ou você não aceita a corrida. De fato é o que acontece. E aí o motorista não aceita. E aí toca de novo. E aí ele recebe, ou você aceita só isso aqui, ou não tem nenhuma outra opção. E aí, quando ele já não aceita a segunda, ele recebe um alerta no aplicativo dele, dizendo, olha, se você não aceitar a próxima, eu vou te deslogar e você vai ter um trabalho para logar. E aí vem mais uma oferta para ele e ele recusa, porque não estava bom aquilo para ele também. Não era uma corrida boa para ele, ou era para um lugar perigoso, e aí ele é punido, né, tendo sua conta deslogada, muitas vezes no trânsito, rodando, né, e onde ele acaba tentando fazer o login dele novamente enquanto dirige. O que você descreve esse cenário? Como que você acha que você, Silvia, se comportaria num momento desse, atrás do volante, tendo que mexer no celular para logar sua conta, para tentar receber um chamado que faça valer a pena? Como que você entende esse deslogamento automático do aplicativo? Nobre vereador Marlon, o nosso aplicativo não tem nenhum tipo de punição por taxa de aceitação ou nenhum tipo de punição para os motoristas parceiros que não aceitam. Deslogar não é punição. Eles podem aceitar ou não aceitar as viagens que eles optarem por isso. Eu uso outros aplicativos, como, por exemplo, o Netflix. Quando eu fico muito tempo inativa, o Netflix me desloga. Então, quando acontecem não aceitações consecutivas... muito tempo, né? Eventualmente, para não ter nenhuma interferência no funcionamento do aplicativo e para entender, porque muitas vezes motoristas parceiros esquecem o aplicativo ligado, ele é deslogado e automaticamente o motorista parceiro pode logar a qualquer momento. Então, é uma função que existe para usuários, existe para motoristas parceiros, é uma função que acontece dentro do sistema para preservar o funcionamento do sistema e até mesmo para entender se naquele caso não ficou esquecido o aplicativo ligado. Mas no final das contas ele acaba sendo uma punição, porque se você não oferece para o motorista corridas que são boas, que têm um preço justo, e ele é deslogado por isso, ele acaba sendo uma punição. Não há nenhum tipo de punição para motoristas conforme a aceitação. Vocês não consideram, então, isso como um tipo de punição? Não há nenhum tipo de punição. Entendi. Outro dia eu recebi no meu Instagram uma mãe de um motorista dizendo que, poxa, meu filho bateu o carro dirigindo pela Uber. Aí eu falei, poxa, pede para ele entrar em contato comigo. Aí ele falou, ele está sem o celular, que o celular quebrou dele no acidente e tal. Eu queria saber se a Uber tem alguma espécie de seguro, alguma coisa. Enfim, eu insisti para falar com o motorista e a mãe estava muito preocupada com ele. E aí até que, enfim, na conta de Instagram da mãe dele, ele colocou ali, o motorista foi falar e tentou me explicar um pouquinho do caso. E aí ele falou que estavam mexendo no aplicativo da Uber enquanto estava na hora do acidente. Eu quis entender um pouquinho melhor sobre o assunto, pedi o telefone, liguei para ele, conversei mais um pouquinho sobre o assunto, e ele disse que tinha sido deslogado, estava tentando logar novamente no aplicativo, e aí não viu que o carro da frente freou e bateu atrás, e ele, enfim, no final das contas ele estava buscando o seguro do carro, para ver se tinha algum seguro para o carro dele, né? As pessoas muitas vezes vêm recorrer a mim, né, para ter uma resposta da Uber. Até acho terrível isso quando alguém vem procurar a mim e não a Uber, porque a resposta que eu tenho que dizer, infelizmente, olha, procure a Uber, mas até onde eu sei, o que eles falam é isso, né? Então pensei naquela mãe, por exemplo, que estava também não entendendo a situação que estava acontecendo com o filho dela, né? Que teve seu carro, seu aplicativo deslogado e que, segundo ele, resultou num acidente. Alguém da equipe de vocês chegou a pensar que isso pode ocasionar acidentes? Nobre vereador Marlon, eu entendo que essa pergunta, na verdade, ela está fazendo algum julgamento de valor que eu não consigo trazer aqui, principalmente sobre outras pessoas ou sobre alguém do time. Mas a minha pergunta foi, alguém da equipe da Uber já pensou que esse deslogar automático, por não aceitar 3 ofertas de viagens, pode causar um acidente?
visto que você tira a atenção do motorista para o aplicativo? A gente recomendaria o motorista parceiro a parar o carro e logar novamente no aplicativo. Ele pode logar a qualquer momento que ele entender. Nem sempre isso é possível. E aí ele tem que achar um lugar para parar, encostar o carro. Concordo, deveria poder fazer isso. Mas o que deveria, na verdade, era não ser deslogado. Então, acho que isso é algo muito importante que deveria ser revisto pelo aplicativo. Justamente porque ele atende, às vezes, a corrida ali, né? E aí ele sabe que, de alguma forma, que aquela corrida, através de outros meios, ele sabe que aquela corrida ali, na verdade, o passageiro está pagando R$50, mas ele está recebendo 30. O que você acha disso, de o passageiro pagar R$50 e o motorista receber 30? Individualmente, casos, viagens a viagens, a taxa é variável exatamente porque existem promoções para usuários e promoções para parceiros. Mas, como eu disse, em todos os casos, os motoristas parceiros recebem a maior parte do valor das viagens e o valor médio de todos os motoristas na cidade de São Paulo, ele é mais baixo do que o exemplo que o senhor citou, ele é mais baixo do que 15%. Ele varia também, mas eu puxei os dados para essa comissão do último mês. O motorista não sabe disso. O motorista não tem essa impressão, essa percepção de que é baixo assim, perto dos 15%, como você fala. Existe algum plano da Uber em comunicar isso para o motorista de que é de 15%? A gente envia semanalmente para os motoristas parceiros um e-mail com alguns números sobre as viagens deles, inclusive a taxa média daquela semana. Esse e-mail continua sendo enviado porque ele tinha sido parado de enviar? Esse e-mail continua sendo enviado e a gente continua trabalhando continuamente para deixá-lo ainda mais transparente e atender. A gente sempre conversa com motoristas parceiros, inclusive eu sigo muitos motoristas parceiros para a gente poder entender como a gente pode melhorar as informações que a gente leva. Como esse valor que é ofertado ao motorista, com que base ele é calculado? Ele calcula claramente, obviamente ele considera a distância e o tempo, mas ele também avalia condições do trânsito, ele avalia algumas promoções que podem acontecer ou não podem acontecer. Então, ele é determinado. Não é utilizado quilômetro, minuto previsto da corrida, nem nada? Esse é um dos pontos que são avaliados, sim, na determinação dos valores das viagens. Vamos falar sobre o novo estilo de dinâmico, né? Então, antigamente, o motorista recebia 20% a mais, 30% a mais, 100% a mais, de acordo com oferta e demanda. Hoje, a gente percebe que o passageiro paga 10, 20, 30, 50% a mais, mas o motorista recebe até comumente chamado de dinâmico picolé, porque o valor do dinâmico só dá para comprar um picolé. Então, às vezes, ali aparece mais R$2, mais R$3. Por que desse tipo de mudança? E por que não mais esses valores que eram multiplicadores? Essa mudança ela acontece globalmente e ela foi gradual. No Brasil, há mais de um ano, algumas cidades já tinham essa mudança com esse novo preço dinâmico e a mudança em São Paulo ela aconteceu mais recente. E ela visa trazer mais transparência para os motoristas parceiros e mais previsibilidade. E importante ressaltar, nobre vereador Marlon, que o senhor falou dos usuários, a mudança desse multiplicador para um aditivo, ela acontece para motoristas parceiros, mas também para usuários, no cálculo do preço dinâmico também dos usuários. Os motoristas parceiros, com esse dinâmico, quando havia o multiplicador ele era muito rápido. E muitas vezes o motorista parceiro chegava na área do preço dinâmico e ele já não conseguia aquele multiplicador mais, ou ele se deslocava e durante o tempo do deslocamento ele chegava na área e não conseguia. Com um novo preço dinâmico, esse dinâmico aditivo, uma vez que o motorista cruza essa área que existe o dinâmico, esse preço fica com ele. Então, ele tem certeza do valor que ele vai receber dinâmico na próxima viagem. Isso traz mais previsibilidade. Os valores, eles são menores individualmente por viagens, mas eles acontecem mais vezes e o montante total continua o mesmo. Então, basicamente, se cobra multiplicador do passageiro, né? E a taxa é maior para poder diluir
esse valor por mais tempos dinâmicos menores por mais tempo, é isso? O passageiro também tem um modelo de aditivo, não de multiplicador. Certeza? Sim. Porque tem alguns aplicativos que conseguem monitorar isso no aplicativo de passageiro e eles conseguem essa informação que o aplicativo do passageiro, na verdade, cobra ainda por multiplicador, 10, 20, 30, 40%. Algumas análises técnicas ainda mostram isso. Você tem essa informação de como? Sim, a transição ela tem acontecido globalmente e já aconteceu em São Paulo. O usuário também paga aditivo. Mas isso aparece no celular de quando ele vai fazer o pedido da corrida? Por exemplo, essa corrida custa R$30, mas nesse momento está custando R$30 mais R$8. Não aparece para o usuário, assim como não aparecia o multiplicador. O usuário recebe a mensagem de preços mais altos, preços um pouco mais altos ou preços mais altos. Mas o cálculo ele é aditivo, assim como o do motorista. Uma transição que vai acontecendo gradualmente e ela já aconteceu aqui em São Paulo. Silvia, você acha que o motorista de aplicativo ganha bem? Ele ganha o suficiente? Ele ganha mal? O que você acha? Nobre vereador Marlon, eu estou aqui como diretora-geral da Uber, representando a Uber, e eu acredito que essa pergunta está fazendo algum julgamento de valor que não cabe a mim dizer o que é melhor. Então você não tem uma opinião formada sobre se o motorista ganha bem, mal, ou você acha que ele ganha o suficiente para o trabalho dele? Você não sabe? Não é feita uma análise disso na Uber? Eu não trago aqui nenhum julgamento de valor e nenhuma opinião. Vocês têm pesquisas relacionadas a isso, que dizem se o motorista está satisfeito ou não? A gente tem pesquisas de satisfação quando o motorista acessa o suporte, existem pesquisas de satisfação para entender se ele ficou satisfeito com o suporte, se ele não ficou satisfeito com o suporte. Existem pesquisas que os motoristas respondem dentro do aplicativo, mas eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor. Então você não quer dizer ou não quer fazer nenhum julgamento se o motorista ganha mal ou ganha bem. Deixa eu te dizer, o que chega para mim? Chega para mim muitos motoristas reclamando dos valores que eles recebem. Então, eles reclamam principalmente que a taxa da Uber é muito alta, e pelo que você está me dizendo aqui, a taxa da Uber é alta em muitos casos para fazer a diluição desse valor em dinâmicos, não sei como é que vocês chamam, mas popularmente é chamado de dinâmico picolé. Mas os motoristas sentem lesados cada vez que eles veem uma taxa de 40%, por exemplo, ali no aplicativo dele. Ele vê que o passageiro pagou R$50 e ele recebeu R$30. Sendo que o motorista que tem o custo ali do carro, da gasolina, da manutenção do carro, enfim, o autônomo, o empreendedor, como até vocês dizem, passa a ser o motorista de aplicativo. Então, quase metade do valor, eu sei que é menos, a menor parte é da Uber, mas 49% já seria a menor parte, mas entende-se que entre todos esses gastos fixos e não controláveis, muitas vezes, e entre um valor que é da taxa de intermediação, você não acha desproporcional essas taxas? Eu falei as médias aqui, e é claro que alguma viagem, as taxas elas oscilam. Então, existem viagens com taxas de 1%, 2%, e as médias foram que eu já trouxe essa CPI. Sobre a corrida, o valor mínimo de corrida. Hoje um motorista recebe, se eu não me engano, 5,25 mais ou menos, por um valor mínimo de corrida quando ele faz. Existe algum plano da Uber em aumentar esse valor mínimo de corrida? Nobre vereador Marlon, eu acredito que, de qualquer maneira, o mínimo é um pouco mais alto do que esse. A gente fez recentemente, com os últimos, um reajuste da tarifa, foi em março. E a gente segue avaliando todas as condições de mercado. A gente sabe que as condições macroeconômicas são bastante desafiadoras e a Uber segue atenta a todas essas condições para sempre melhorar a ferramenta e sempre trazer a melhor oportunidade de ganhos para os motoristas. O que eu tenho é que um valor mínimo de corrida é menos do que 1 litro de combustível.
as tarifas dos motoristas acompanham o índice o valor do combustível de alguma forma? Vocês têm pensado em fazer algum reajuste das tarifas para o motorista? Como que está essa análise de vocês sobre o valor das tarifas? Desde que eu assumi a posição de diretora-geral da Uber em novembro do ano passado, os motoristas parceiros têm sido a minha prioridade. Eu sempre busco maneira de trazer mais ferramentas para o nosso aplicativo para satisfazerem eles. E uma das ações que a gente fez foi o reajuste. Em setembro houve um reajuste aqui em São Paulo, mais recente houve outro reajuste aqui em São Paulo. E como eu disse, nobre vereador Marlon, a gente segue atento às condições macroeconômicas, que a gente entende que são condições desafiadoras. A gente vê inflação em alta para todos os brasileiros, não inclusive motoristas parceiros. A gente segue atento e a gente vai sempre fazer o melhor caminho possível para os motoristas parceiros. Vamos falar sobre a taxa novamente. Você então afirma que a taxa é variável. Você está me dizendo que às vezes talvez seja 10%, ou talvez seja 40%, e que as taxas mais altas sejam para compensar dinâmicos mais estáveis. É isso? Estou certo? Eu entendi correto o que você falou? Não, nobre vereador Marlon, as taxas elas oscilam com uma série de variações que podem acontecer viagem a viagem, por isso é tão importante falar da média. Mas isso não quer dizer que está compensando qualquer... Não existe uma relação entre taxa e dinâmico, são duas coisas diferentes, não existe uma coisa compensando a outra. Certo, mas a taxa é variável, sim. Certo? Isso. No modelo de intermediação, você afirma que a Uber é um modelo de intermediação, certo? Isso. Certo. No modelo de intermediação, está correto dizer que existe uma taxa variável no modelo de intermediação? Eu queria entender bem, porque, desculpa a minha colocação, mas eu entendo que se eu tenho algum acordo de intermediação com alguém, essa taxa de alguma forma deveria ser fixa. Seja 10%, seja 20%, seja até 40%, mas que ela seja combinada com o prestador de serviço. Você não entende que essa taxa variável pode não estar de acordo com o padrão de intermediação? A taxa variável ela vai de acordo com o nosso modelo de negócio, que é uma relação comercial. Mas nos nossos termos, dos termos que existem, né? Ele fala de taxa variável? Como é que ele fala lá? Eu juridicamente não tenho detalhes do termos, mas a gente segue esse modelo, o nosso modelo comercial. Lembrei de um item aqui sobre, já que falei de termo, lembrei de um item. Já levantei essa questão com o Ricardo, um representante da Uber que vem aqui, normalmente responder pela Uber, mas ele foi bem evasivo, né? Na verdade, eu acho que ele é muito bem preparado para responder ou para fugir das perguntas. Mas eu vou tentar perguntar para você. Existe uma cláusula lá no termo, né, cláusula 7.4.1, que diz que o motorista, vou ler bem assim, o motorista pode alterar o valor... Não, desculpa, aqui não está... O que ela diz? Ela diz que o motorista pode alterar o valor da corrida, quando na prática isso não acontece. Na verdade, ela diz que o motorista pode cobrar do passageiro um valor a mais ou a menos do que o recomendado pela Uber. Só que na prática o passageiro não sabe disso. Por que existe esse termo, se na prática isso não dá para acontecer? O motorista parceiro, por vezes, em alguma viagem em dinheiro, ele pode optar por dar algum desconto, ou ele pode receber valores extras dos usuários. Então, existe um detalhe técnico. Eu não sou advogada, então eu não quero comentar o detalhe, até porque eu não estou vendo os detalhes da cláusula, eu prefiro não comentar o detalhe específico, mas o conceito é esse. De alguma forma, esse termo, ele tenta ludibriar, não vou usar essa palavra, você não vai admitir isso, mas ele tenta se abster de que não é a Uber que coloca o preço da corrida? Eu não entendo que há nenhum tipo de intenção de enganar. Ok. Outro tempo... bom, enfim, estamos falando aqui sobre tarifas. Eu perguntei se a Uber tem pretensão de aumentar a tarifa, por exemplo. Eu entendi que já fizeram aumentos que tinham que fazer e não pretende aumentar agora, é isso?
Eu não disse isso, nobre vereador Marlon. A Uber ela está sempre atenta ao cenário macroeconômico. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai seguir atento, seguir entendendo todas essas dificuldades macroeconômicas. Como eu disse, o cenário é um cenário bastante instável, é um cenário de inflação. Então, eu não disse que eu trouxe o passado, que a gente já aumentou. Todas essas imposições da Uber sobre valores, sobre taxas, sobre mostrar destino, não mostrar destino, sobre tudo isso, ela é vinda apenas de um lado, né? Existe a pretensão da Uber, você CEO, nova CEO chegando na Uber, existe alguma pretensão de abrir uma espécie de negociação coletiva em algum momento com motoristas para discutir, ouvir os motoristas, as condições de trabalho dos motoristas, ou vocês não têm nenhum interesse nesse tipo de conversa com os prestadores de serviço, os motoristas, ou vocês ainda preferem manter apenas a unilateralidade de impor o que vocês acham que é melhor? Os motoristas parceiros são, com certeza, a nossa prioridade aqui na Uber. Eu assumi essa posição com a intenção de nos tornar mais próxima dos motoristas parceiros. Eu escuto frequentemente motoristas parceiros, eu busco todos os motoristas parceiros geradores de conteúdo nas redes sociais para entender quais são as sugestões que eles têm para dar para os nossos aplicativos, para a gente poder entender quais melhorias a gente pode incorporar. E isso vai acontecer sempre, a gente vai seguir trazendo novas melhorias, sempre buscando atender motoristas parceiros e com base no feedback que eles nos dão. Você disse que acompanha as redes sociais para ver também motoristas, a situação dos motoristas, é isso? Isso. E não chega nenhum para vocês de reclamações? Como eu disse, eu acompanho as redes sociais de alguns motoristas parceiros geradores de conteúdo e eles têm bastante pontos de melhoria para o nosso aplicativo que eu levo em consideração para a gente poder avaliar como a nossa ferramenta pode seguir melhorando para esses motoristas parceiros. Então, você está dizendo que você ouve esses geradores de conteúdo na internet. A Uber tem um certo relacionamento com eles para ouvir necessidades, é isso? Eu acompanho redes sociais, são redes sociais abertas, mas a gente tem um time de comunicação que recebe perguntas e consegue explicar para esses motoristas parceiros geradores de conteúdo e que também tem esse canal aberto de comunicação com todo motorista parceiro de geração de conteúdo. Simplesmente uma comunicação. Então, vocês têm uma comunicação com geradores de conteúdo na internet. Alguns geradores de conteúdo colocam alguns valores até altos recebidos num dia trabalhado ou coisa parecida. Existe alguma vantagem deles por ser geradores de conteúdo e ter esses valores mais altos, uma comunicação mais estreita com vocês? Como funciona isso? Absolutamente não. O nosso aplicativo não tem nenhuma interferência, não existe nenhuma pessoalidade no nosso aplicativo, então não existe absolutamente nenhum tipo nem de pagamento, nem de ofertas diferenciadas. O que a gente tem com motoristas geradores de conteúdo são apenas canal de comunicação para esclarecer dúvidas e receber pontos de melhoria como uma oportunidade para a gente sempre seguir trabalhando na plataforma. Perfeito. Então, vocês também passam informações da Uber para esses geradores de conteúdo, isso? A gente envia informações que são enviadas para todos os motoristas parceiros. Por exemplo, o lançamento da ferramenta de destino completo, a gente enviou essa informação do lançamento para motoristas parceiros geradores de conteúdo e para todos os motoristas parceiros da nossa base. Semana passada, recentemente, teve vários banimentos da Uber para com motoristas em relação a taxas de cancelamento, a cancelamentos. Em outra reunião aqui, o Ricardo, o representante da Uber, disse que não teria desligamentos por cancelamentos, mas a própria Uber informou nos comunicados que tem desligamento por cancelamento, banimento por cancelamento. Como você analisa isso? Os motoristas parceiros, eles têm todas as informações no cartão de ofertas, eles podem aceitar ou não aceitar as viagens conforme eles avaliam, eles desejam. Eles também podem cancelar, eles são livres para fazer cancelamentos.
Casos excessivos de cancelamento que prejudicam o funcionamento da plataforma e que são em números sucessivos extremamente altos, eles podem prejudicar o funcionamento do aplicativo e violar os termos de condição. Eles são livres para cancelar. Casos extremos de cancelamentos excessivos sucessivos, eles podem prejudicar, inclusive, outros motoristas parceiros e usuários. Então, motoristas que cancelam não são banidos, mas aqueles que cancelam num nível que a Uber considera extrapolante, aí eles podem ser banidos, é isso? Qualquer tipo de desativação, ela está relacionada à violação dos nossos termos e condições, tanto para usuários quanto para motoristas parceiros. Então, somente quando, em casos em que configura a violação dos termos e condutas. Por que você acha que os motoristas cancelam tanto assim? Nobre vereador Marlon, eu não gostaria de fazer nenhum julgamento de valor aqui. Você não está querendo fazer nenhum julgamento de valor. Acho que o Igor deve ter orientado para não fazer nenhum julgamento de valor. Mas interessante esse seu posicionamento. Vou te dizer por que os motoristas cancelam bastante. Tá? É justamente por deslogar da tela quando não aceita 3 vezes. Então o motorista fica cansado de receber propostas que ele entende que não vale a pena. E aí ele acaba aceitando para não ter que deslogar e logar de novo, certo? E aí ele acaba atendendo para não ser deslogado e ele sabe que aquilo ali não é bom e ele vai lá e cancela. Então ele faz isso para não ser punido, pelo deslogamento da conta dele. Então, estou te informando que é por isso. Então, se vocês mudassem o comportamento da Uber, né, em relação a essa tela, parasse... Em outros países vocês não fazem isso. Em outros países eu já investiguei e essa tela não desloga depois de 3 chamados. Talvez porque as ofertas sejam boas, porque o motorista vê lá, não vale a pena trabalhar nessa corrida. Mas aqui, pelo menos em São Paulo ou em vários lugares do Brasil, muitas vezes aquela corrida não vale a pena. E aí a pessoa, de tanto ter que logar, ele acaba, de uma certa forma, atendendo o chamado e cancelando. E aí acontece que gera o cancelamento excessivo. O que você pensa sobre isso? Desculpa, não vou fazer julgamento de valor. Eu não entendi se a pergunta é direcionada a alguma... Não, eu tô questionando o seguinte, porque vocês estão dizendo que baniram pessoas com excesso de cancelamento, que prejudica a plataforma. Mas, na verdade, eu quero te dizer, o que prejudica a plataforma é, na verdade, você deslogar um motorista por ele não atender às solicitações de viagem que são enviadas para ele. Então, cansado de ter que relogar na plataforma, ele acaba atendendo e cancelando logo em seguida para não ter que relogar, porque acaba sendo uma atividade mais fácil de executar. Então, o que eu queria que você, Silvia Pena, considerasse era que levasse para o seu time, levasse para os estudiosos, gurus lá que vocês têm, para justamente reanalisar, para não punir, eu vou chamar aqui de punir, embora você fale que não, para não punir o motorista quando ele não atendeu os chamados. Ou então faça que nem a Netflix, que depois de 2 horas sem inatividade, você realmente desloga, para de reproduzir o conteúdo. Mas a Netflix faz isso depois de muito tempo, não depois de 10 segundos, quando você não atende o 3º chamado. Então, eu tenho certeza que os desenvolvedores dos algoritmos conseguem coisa fazendo. No meu entendimento, eu vou criar um problema para o motorista ter que atender as corridas. E aí acontece, o motorista acaba atendendo corrida, acaba cancelando depois, e aí gera esse excesso de cancelamentos. Mas por que ele fez tudo isso? Porque aquele valor não está compensando. Então, se você remunerar bem o motorista, você vai ter menos cancelamentos, vai ter mais motoristas trabalhando na sua plataforma e o passageiro também vai ter menos incomodação. Então, o que eu proponho para você é que você revise. Você é a nova CEO, você pode fazer diferente na Uber, você pode mudar, pode revolucionar. Se eu não me engano, você está há mais de 5 anos na Uber. É uma funcionária que já vem há bastante tempo. Eu acho que você tem a chance de mudar esse cenário
e reverter um cenário que é tão mal falado da Uber. Temos aí hoje uma série na Paramount falando da Uber praticamente como um demônio. E eu queria, assim, estou falando com você levando aqui uma indignação que eu ouço todos os dias nas minhas redes, né, que acho que você tem a chance de poder fazer diferente. E talvez fazer diferente seja simplesmente aumentar a tarifa do motorista de uma forma que vale a pena. E eu sei que você não vai fazer julgamento de valor por tudo isso que eu falei. Então eu vou continuar com as minhas perguntas, tudo bem? Para você, a Uber é uma empresa de transporte ou é uma empresa de tecnologia? Eu tenho que fazer essa pergunta para contar nas notas taquigráficas. Somos uma empresa de tecnologia. Você não considera uma empresa de transporte que usa tecnologia? Não somos uma empresa de transporte, somos uma empresa de tecnologia. Certo. Sabe que lá no registro de vocês no INPI também diz como empresa de transporte, né? Você já deve ter sabido disso. O INPI é uma questão técnica em como se comunicam com os órgãos, mas ele não está relacionado com a nossa atividade. Inclusive, recentemente, a gente recebeu o selo de renome no INPI, que poucas marcas têm, como a Coca-Cola teve, e ele vale para todos os tipos de categoria. Então, agora a gente tem um registro, é uma proteção para os consumidores, para os motoristas parceiros, para o uso indevido da marca, não tem nenhuma relação com a nossa atividade. Não, perfeito. Eu entendo que o INPI é para registro de marca, proteção da marca. Eu tenho marca registrada no INPI, mas eu entendo que a empresa ali se autoqualifica de uma forma. E lá dentro do INPI vocês se qualificaram aí como empresa de transporte. Então é isso que trouxe à tona esse debate. E aí faz a gente questionar tudo. Mas tudo bem, eu precisava só que ficasse nas notas taquigráficas que você reconhece como uma empresa de tecnologia. Eu tenho mais algumas perguntas agora que vai ser mais relacionada com a Chubb. E aí eu já libero para vocês, meus colegas. Como funciona o seguro para o motorista parceiro da Uber? A regulamentação federal ela estabelece que o motorista parceiro tem direito ao seguro APP, que é um seguro de acidentes pessoais. Antes mesmo da regulamentação federal, a gente já fornecia esse seguro para os motoristas parceiros e a gente também optou por oferecer para os usuários. E ele cobre morte, invalidez total e invalidez temporária dos motoristas parceiros e dos usuários durante a viagem, durante o percurso. Morte, invalidez temporária, o que mais? E acidentes? Despesas médicas. Despesas médicas. Isso. Perfeito. O veículo, de alguma forma, é protegido? Não, o veículo não está protegido pelo APP. É engraçado porque pela Corner Shop eu entendi que o veículo está protegido, né? É isso? Bom, aí você não pode falar pela Corner Shop. A gente não tem integração no Brasil. A Corner Shop foi comprada pela Uber globalmente, mas no Brasil são entidades completamente separadas e eu não tenho nenhum tipo de integração com eles ou nenhum tipo de detalhes da operação deles. Assim como a Corner Shop, será que está nos planos da Uber, você como CEO, de também estender um seguro de automóvel em casos de colisões, por exemplo, para os motoristas parceiros? Os motoristas parceiros podem contratar, através de parceiras, o seguro de automóveis se eles desejarem, mas a Uber não fornece esse seguro. Então, como e quando é válido um seguro da Uber em relação a acidentes pessoais? O seguro de acidentes pessoais é válido durante a rota ou durante a viagem? Não sei, você que me disse. Como assim durante a rota ou durante a viagem? Não entendi a pergunta. Quando o motorista vai buscar algum passageiro ou durante a viagem. Ah, tá. São dois termos. Até buscar o passageiro e durante a viagem com o passageiro é o tempo que o motorista parceiro está seguro por acidentes pessoais, né? Com o seguro APP que é o seguro que a gente segue a regulamentação federal, então é o seguro que é determinado pela regulamentação federal. A gente já tinha esse seguro antes mesmo, mas é importante falar que a Uber segue todas as determinações da regulamentação. A regulamentação federal, se eu não me engano, ela diz que os motoristas devem ter o seguro APP. Esse é o seguro de acidentes pessoais, não a plataforma. Desculpe, nova vereador Marlon, eu não sei se eu entendi a pergunta.
a lei federal diz que o motorista de aplicativo tem que ter um seguro APP, um seguro de acidente pessoal. Mas eu vejo que, na verdade, é a plataforma Uber que tem esse seguro de acidentes por um meio de transporte. O que me acho interessante é uma empresa de tecnologia ter um seguro de acidente pessoal para transporte. Se você é uma empresa de tecnologia, se você não é uma empresa de transporte, por que você tem um seguro de acidente por transporte? Nós somos uma empresa de tecnologia que faz a intermediação e, para facilitar tanto para os usuários quanto para os motoristas parceiros, a gente tem a parceria com a Chubb para esse seguro. Perfeito. Entendi. Um tempo atrás, eu já apresentei isso em uma outra audiência da CPI com o senhor Ricardo, que estava presente também, que também não entendeu a pergunta, mas eu apresentei e fiz uma ata notarial, né? Então eu pude constatar que existia uma publicidade da Uber chamando uma pessoa para ser motorista de aplicativo, né? E ao clicar nesse anúncio no Facebook, esse anúncio levava para uma página da Uber e que dizia nessa página que existia um seguro de automóvel, certo? Após a nossa denúncia aqui na CPI, essa página foi retirada do ar, mas a gente tem uma ata notarial sobre isso. O que aconteceu com essa página? Por que existia uma frase ali sobre seguro de automóvel que não era verdade, segundo o relato do Ricardo, o seu relato agora? Por que mesmo assim, não sendo verdade, existia uma página da Uber informando isso e por que ela foi retirada? Eu não tenho acesso nesse momento à página específica, imagino que o senhor já deve ter perguntado para o Ricardo. Se o senhor quiser passar por escrito, eu oriento os meus advogados a ajudarem a responder. Sem acesso eu não consigo dizer exatamente o que aconteceu, qual é o contexto. Eu entendo que, no intuito de chamar motoristas, e talvez até, vou chamar como descuido, mas eu acredito que seja até uma tentativa de ludibriar, você estava oferecendo um seguro sobre o automóvel. Tipo, não se preocupe, seu carro está protegido. E ainda dizia, seguro para o seu automóvel, né? E isso, na verdade, nunca aconteceu. Nunca teve seguro para o automóvel, então. Não tem seguro para automóvel. Perfeito. Deixa eu perguntar. Como faz para o motorista acionar esse seguro em caso de acidente? Você sabe informar? Existe um número de emergência, um 0800, que em caso de acidente o motorista pode entrar em contato com esse número. Rapaz, eu gostaria de saber esse 0800, que eu não sei não. Eu não tenho ele de cor, mas a gente pode fornecer para você. É um número de assistência 24 horas em caso de emergências. Esse é o número da Uber ou o número da Chubb? É um número de atendimento que começa todos os protocolos que forem necessários para cada caso. Perfeito. E aí, você sabe me dar mais detalhes sobre o seguro, como funciona? Se ele reembolsa medicamentos? Porque na prática o que eu tenho observado, e aí eu vou ser bem direto para até economizar tempo, o motorista se acidenta, quebra um braço, vou dar um exemplo de quebrou um braço num acidente, e aí ele vai no SUS, certo? Muitos SUS aqui de São Paulo, embora vocês estejam recolhendo impostos em Osasco, né? Mas vai no SUS aqui de São Paulo, que é pago pelo município de São Paulo, numa UPA, né? E ali tem o seu braço, de uma certa forma, não vou dizer consertado, mas atendido, com gesso, com algum tratamento gratuito pelo SUS, pela UPA, o município pagando isso. E depois ele tem que comprar medicamentos, certo? O que é normal. E aí só depois ele consegue um reembolso, aí no caso da Chubb, em relação aos remédios comprados. Aí estamos falando que um acidente que quebrou o braço dele, deixa ele inviável de dirigir às vezes por um mês, e ele teve o reembolso de R$50 do remédio. Você tem ciência se é esse o seguro que existe da parceria da Uber com a Chubb para ofertar aos motoristas? O seguro APP, ele cobre despesas médicas e o valor máximo dele entre cada caso... Mas por reembolso, né? Não necessariamente. Eu não tenho os detalhes técnicos.
não entrei no detalhe para essa CPI, tecnicamente, em todos os detalhes contratuais do seguro, mas se você quiser, se o nobre vereador Marlon puder me passar por escrito, eu oriento os meus advogados a responder exatamente o detalhe. Mas ele cobre as despesas médicas e não é um reembolso de remédio. Para eu entender o processo melhor, o motorista entra em contato com o 0800 da Uber, solicitando o seguro, e aí existe um julgamento ali dentro da Uber, e aí esse caso é repassado para a Chub, em casos que a Uber entende que sim, é lícito o pedido do seguro, é isso? Esse time de 0800, ele fica disponível 24 horas para atender e para trazer o melhor suporte ao motorista parceiro em caso de alguma emergência. E aí esse time está orientado, caso a caso, a avaliar qual é o procedimento necessário. Em caso de acionamento do seguro, ele começa o acionamento do seguro. Ok, as outras perguntas que eu vou fazer sobre o seguro aí vai ser para a Chub. Só uma última pergunta. Sobre banimentos ainda na plataforma da Uber. Vocês estão seguindo a Lei 17.596 desse município, onde tem que dar direito para o motorista, no caso de banimentos, dar o motivo e dar o direito de defesa? Esse portal é um projeto que já existia antes mesmo da lei que o nobre vereador Marlon trabalhou, e a gente segue a lei desse nobre vereador Marlon. A gente traz o portal de desativação, que o motorista consegue fazer uma apelação, ele consegue justificar ou até mesmo anexar documentos para reavaliarem o caso de desativação na plataforma, e ele também consegue saber qual é a razão da desativação dele. Tudo pelo chat? Pelo portal. Pelo qual? Pelo portal de apelação? O audit aquele? Não. Eu posso pedir para o meu advogado compartilhar com você o endereço do portal, mas tem um portal que ele consegue fazer esse acesso e fazer as solicitações. Gostaria que, se vocês pudessem mandar isso em até 7 dias, por favor, advogado Igor, que até então eu tenho visto motoristas tentando fazer essa defesa pelo próprio chat no aplicativo. Então, existe um portal que você consegue fazer essa defesa, é isso? Isso. Desculpa que era a última pergunta, mas eu gostaria de reforçar a parte das tarifas. Você entende que o motorista é um profissional autônomo? O motorista é um profissional independente, é um parceiro independente da plataforma, e ele contrata a gente. E ele contrata a Uber pelo preço que a Uber quer pagar. Existe uma taxa de intermediação variável. Que é o preço que ela quer pagar. Isso? O nobre vereador Marlon Tá bom. Vou entrar numa outra pergunta, a última pergunta, dessa vez eu prometo. Sobre pagamento de indicações de motoristas. Esse dinheiro o motorista recebe, se eu convidar a nobre colega Luana para dirigir pela Uber. Claro que eu não vou fazer hoje esse crime com você, mas caso ela aceite, eu ganho um dinheiro da Uber. Isso não é uma intermediação. É um dinheiro que eu entendo, é um dinheiro que a Uber me deu, né, por eu ter trazido um colega para dentro da plataforma como motorista. Se não é uma intermediação, como que ele entra contabilmente aí na Uber? Como é que ele entra para o motorista? Isso é um pagamento, enfim, de alguma forma feito via, entre aspas, CLT, com alguma guia de RPA, alguma coisa desse sentido? Como é que funciona? O detalhe técnico fiscal eu prefiro não entrar, porque eu não tenho ele aqui, mas ele é uma despesa de marketing, indicação. Como várias outras plataformas utilizam um sistema de boca a boca de indicação, e como já teve, no momento está temporariamente desligado, mas já teve durante muito tempo aqui no Brasil, de usuários. Então, usuários também faziam indicação e ganhavam valor. Então, são despesas de marketing. Perfeito. Eu não tinha visto, a galeria encheu, algumas pessoas parece que chegaram aí, tem com algumas plaquinhas, se eu levantar as plaquinhas todas eu consigo ver. Então está escrito ali fim do picolé, que eu acho que é o dinâmico barato que existe, pelo fim das taxas abusivas, está escrito Silvia, essa tarifa é de dar pena,
Precisamos de reajustes, não somos escravos, valorizem seus parceiros, aumento de tarifas já, reajuste de tarifa já, fim da taxa abusiva, 50% não, fim dos banimentos injustos, e até um Silvinho aumenta a minha tarifa. Só estou lendo o que está ali em cima, para deixar, surgiu até um ali, acorda, a gente não quiser levantar aquele, aumenta a minha tarifa. Estou lendo ali porque me parece ser uma indignação dos motoristas que estão. Então, gostaria de deixar claro, Silvia, que eu acho que você, como nova CEO da Uber, pode fazer uma gestão diferente. Pode ser uma gestão que não é aquela que a gente vê na série ali da Amazon Prime, do Paramount, que fala mal como os motoristas são maltratados pela Uber. Acho que você, Silvia, tem uma responsabilidade grande, uma oportunidade muito grande, e eu sei que você é cobrada por resultado, pelo Dara ou por qualquer outra pessoa lá do QG da Uber, mas de verdade, eu acho que você tem uma chance de fazer as coisas diferentes e mudar essa situação de reclamações de parceiros, reclamações de passageiros reclamam bastante, do atendimento até, da qualidade dos carros. O motorista não consegue pagar uma boa manutenção do carro por conta da tarifa baixa. Enfim, eu acho que você tem a chance e, se eu fosse você, eu aproveitaria bem essa chance para fazer algo diferente. Por hoje é só. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Igor. Passo a palavra para o presidente. Obrigado.